Em 2021, o perfeito será visto em você. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós queremos declarar todo espírito sujeito ao teu senhorio. Levamos cativo todo pensamento, levamos cativo todo sentimento. Nós selamos agora a audição, visão, que nada nos distraia. Declaramos esse ambiente com total liberdade para que o teu espírito flua. E Pai amado, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor fale ao nosso espírito nessa noite. Destrava, liberta, libera aqueles que estão paralisados. Nós nos rendemos ao Senhor. Eu apresento ao Senhor a comunicação nessa noite. Que cada detalhe, que cada palavra seja exata, e que ela chegue no lugar que ela deve chegar com exatidão, que não haja distorção. Prepara, Pai amado, o coração, a mente de cada pessoa. Todas as preocupações caiam por terra agora, e que nós possamos, Pai amado, estar completamente livres, com a guarda baixa, para ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém. Só para testar se vocês querem receber a chave, amém? Se vocês continuarem se comportando assim até o final, vocês vão receber, senão eu paro no meio do caminho, amém? A gente fez um acordo? Então beleza. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Lembrando aos meus irmãos, eu já falei pela manhã na multimídia, que essa palavra se chama prossiga. Olha para quem está do teu lado e diga prossiga. Agora com uma cara bem brava, como quem está dando uma ordem, olha para quem está do teu lado e fala assim, prossiga. Isso aqui não é um convite, isso aqui é uma ordem. A palavra o nome da palavra é prossiga. Daí vocês escrevem assim, ó, para pôr lá, entre parênteses, remindo os 5 sentidos. Amém? Não tem jeito de você prosseguir na vida se a tua maneira de se relacionar com a vida for sensorial através dos teus sentidos. Você pode ter certeza que você já parou. A única maneira de prosseguir é experimentando a remissão dos 5 sentidos. Amém? Complexo pode parecer, mas você vai receber uma chave hoje que vai te dar condições de acessar isso pelo Espírito. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Esse texto está escrito na epístola de Paulo aos Filipenses, que é a mesma epístola que eu acabei de mencionar no momento das ofertas. É muito interessante você ver um homem como Paulo preso, não só animando as pessoas a serem felizes, mas animando as pessoas a prosseguirem, quando aparentemente parece que ele estava parado. Sim ou não? Ó, com esse sim não vai ter chave hoje, irmãos. Não parece que ele está mandando os outros prosseguir e ele estava parado? Sim ou não? Agora voltou a chave. O cara estava preso, como que ele fala em prosseguir? Ele estava tratando de realidades espirituais. Ele estava falando de prosseguir para o alvo. E quando ele fala assim, que ele precisa prosseguir para o alvo, ele dá uma direção muito clara: você precisa se esquecer do teu passado. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você precisa se esquecer do seu passado. E daí tem gente que vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa boa no passado. E daí Paulo vai te falar assim, essas coisas boas também podem te parar. Porque quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, nesse texto, ele não está falando das realidades problemáticas da sua vida, ele estava falando de tudo que era bom, da reputação que ele possuía, dos títulos que ele tinha, do prestígio que ele tinha na sociedade. Ele estava falando de todas essas coisas que ele fala assim, eu esqueço de tudo isso para prosseguir. Então ele não estava falando de nada ruim, ele estava falando de coisas boas.
Sabe por quê? Porque as coisas boas nos trazem muitas vezes memórias comparativas. E você olha para o passado e fala assim: nossa, eu vivi dias especiais perto do que eu estou vivendo hoje. Ele poderia falar assim: eu já fui um cara tão expressivo na sociedade, hoje eu estou na cadeia. E ele fala assim: não, eu esqueço para as coisas que ficam para trás. Porque as coisas que ficam para trás e que são boas, elas podem sutilmente te paralisar. Daí você pode falar assim para mim: apóstolo, mas a realidade de Paulo não é a minha. Eu não tenho memórias boas do passado. A minha vida foi uma tragédia até aqui. Eu carrego muitas marcas. Daí, meu irmão, não precisa ser sutil nem óbvio. É evidente que isso também te paralisa. Então, quando Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ele está falando de algo que abrange um bom passado ou um mau passado. Porque passado é passado. E Deus, ele vive numa verdade presente chamada eternidade. E ele requer que nós venhamos a caminhar com ele nessa eternidade, porque o passado, ele é o ambiente onde nós muitas vezes voltamos para recolher, através das experiências e memórias que tivemos, a nossa maneira de analisar o presente. E isso deturpa, isso distorce tudo que Deus quer fazer na sua vida hoje, porque você vê através de uma ótica fundamentada no teu passado e na tua história. Tem pessoas que não conseguem ser gratas, porque foram tão marcadas no passado, que elas olham para tudo que estão vivendo no presente com essa visão marcada do passado. Tem pessoas que viveram vitórias tão especiais que acabam baixando a guarda, estão às vezes na iminência de uma próxima derrota. Pela manhã eu mandei uma mensagem para o técnico do Palmeiras, que com certeza estava me assistindo. Você crê nisso? Eu não sei se ele assistiu o culto todo pela manhã e se todos os jogadores do Palmeiras estavam reunidos me ouvindo. Se vocês não estavam, eu vou repetir para vocês agora. Essa mensagem para os jogadores do Palmeiras e para o técnico Abel. Vocês acabaram de conquistar uma Libertadores da América. Vocês estão com um passado recente de vitória. Mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa: esqueçam o que fica para trás, porque diante de vocês tem a disputa de um título mundial. E só para lembrar vocês, Palmeiras não tem mundial. E sabe o que vai acontecer? Se vocês perdem o mundial, Libertadores, ninguém vai olhar para Abel e falar assim: uau, ganhou 2 Libertadores. Eu falo: ele perdeu 2 mundiais. Porque assim são as vitórias. As vitórias na nossa vida parece que são coisas tão grandiosas, mas elas são temporais. É evidente que eu fiz essa brincadeira com meu amigo Abel. Ele está assistindo, né? Já mandou mensagem para você aí? Ah, vai assistir. Mas se a hora que ele estiver assistindo, se não for agora, de fato é uma realidade. Ele podia pegar essa mensagem que eu estou falando agora e pôr para os jogadores na preleção do jogo do Mundial. E falar assim: olha, não adianta nada ter ganhado nada até aqui. Esquece o que fica para trás e vamos como se fosse a primeira disputa da nossa vida. Porque as vitórias podem nos paralisar. Sutilmente, mas podem. Agora, as memórias negativas e as derrotas, daí não precisa ser sutil. Elas de fato nos paralisam. Elas de fato nos roubam. Não importa qual seja a sua realidade nessa noite. Não importa como tenha sido 2021 ou como tenham sido os últimos anos da história da sua vida. Nessa noite você está recebendo uma ordem bíblica. Deixa para trás as coisas que ficam para trás e prossiga. Você está recebendo uma ordem bíblica. Esqueça das coisas que ficam para trás. Daí você pode pensar assim: ah, mas viver dessa forma é muito difícil. Viver essa realidade é muito difícil. O que você está falando não é natural. Você tem razão, não é natural. Mas quem disse que nós somos seres naturais? Uma das características da vida natural é olhar para trás
e recorreu ao passado para analisar o presente. Isso é a coisa mais natural do mundo. Todas as pessoas que tiveram problemas com seus pais, aonde elas vão buscar na sua memória a capacidade de analisar a palavra paternidade no dia de hoje? Na sua história. Você já julga, você já pré-julga a partir das suas memórias, da sua história, porque isso é natural do homem natural, recorrer ao passado para analisar qualquer situação nova na sua vida. As nossas experiências nos marcam e elas vão construindo em nós uma estrutura de pensamento. É como se a nossa HD interna já tivesse gravado no registro dela. Quando a palavra pai aparece, é o que você recorre. Eu contava uma história simples essa manhã, mas de fato consegue ilustrar isso. Eu me lembro que uma vez, acho que a Bruna não tinha nem nascido ainda, o Caio pequenininho, a gente levou ele para ir no leite na pista. Como que chamava a vaca? Gisela. Tinha uma vaca, eu lembro até hoje o nome da vaca, olha como me marcou. Tinha uma vaca que ficava lá, de exposição para essas crianças da cidade, sabe? Criadas no carpete, no ventilador. Vamos lá para você ver vaca, meu filho, para você entender o que é uma vaca. E daí chega lá, eu e a Leila, primeiro filho, aquele zelo, aquele cuidado. Cuidado com a vaca, parece que você estava diante de um tigre, né? Tamanho cuidado. Daí eu falei, não, tranquilo, vamos lá, tal, passa a mão na vaca, Caio. De repente a vaca faz assim, puf, dá uma cabeçada no Caio. Gente, o menino começa a chorar, eu e a Leila falamos assim, meu Deus, o que a gente fez? Agora nunca mais ele vai chegar perto de vaca na vida. E daí, quando você imagina na vida dele a palavra vaca, qual que é a memória que ele recorre? Eu falei, se Deus tivesse a agronomia na vida do Caio, se Deus tivesse um plano dele ser um fazendeiro, eu quebrei o plano agora. Por quê? Porque todas as vezes que ele se lembrar de vaca, ele vai lembrar que ele levou uma cabeçada da malvada da Gisela. Daí qual que é a minha estratégia? Vamos voltar lá de novo. A gente tem que vencer isso. Não pode ficar esse registro. Por quê? Porque são os registros do nosso passado, da nossa memória, que vão criando as nossas maneiras de interpretar o presente. Pode ser que você não tenha tido problema com uma vaca no teu passado, mas você tenha tido problema com pessoas, você tenha tido problema com professores, você tenha ido mal em prova e de repente o professor te chamou na sala de aula e falou assim, meu, você é um burro, você não consegue. Pode ser que você tenha sido filho de numa família de muitos irmãos e tenha sido corrigido de uma forma pública que te deixou envergonhado. A realidade é que as nossas histórias, ainda quando criança, elas interferem na nossa capacidade de interpretar o presente. Por isso Paulo fala com tanta ênfase, se esqueça do teu passado. Se esqueça do teu passado, porque para um homem e uma mulher de Deus o passado não pode ser útil. Seja ele memórias positivas ou seja ele memórias negativas, os dois vão interferir na sua interpretação profética do presente. E eu quero ler para você quando a epístola de 3 João, no único capítulo que tem, que é uma epístola de um capítulo, no versículo 2. João escreve a Gaio, seu discípulo, e aqui começa a liberação da chave. Quantos estão aptos a receber essa chave? Digam amém. Então preste atenção, toma nota na sua Bíblia, escreve o que eu estou te dizendo, que eu estou falando sério com você nessa noite. Primeiro, para eu ministrar essa palavra, o Senhor ministrou isso ao meu espírito. Eu já faz alguns anos que o Senhor tem me ensinado a não recorrer ao passado para olhar o meu futuro. Já faz alguns anos que nessa época do ano, a minha mente natural recorre a uma avaliação sobre o ano, porque eu fazia isso naturalmente sempre. Na empresa, na minha vida, eu sempre fui uma pessoa de analisar e planejar. E Deus falou, esquece do teu passado.
Esquece do teu passado. Eu acho que teve um momento que Deus bateu numa mesa no céu e falou: cara, esquece o teu passado. Vai continuar insistindo nisso até quando? E quando eu li essa palavra, meio que foi como se Deus estivesse falando mais firme comigo: esquece do teu passado. Se você não se esquece do teu passado, você jamais experimenta o que Deus quer fazer hoje na sua vida. E João escreve a Gaio e fala assim: amado, eu oro na expectativa que você tenha boa saúde, que você seja bem sucedido em tudo que você vier empreender, assim como é próspera a sua alma. Numa versão mais simples, eu poderia repetir tudo isso que João falou na seguinte palavra: amado Gaio, que você prosperes em tudo, assim como é próspera a sua alma. Sabe o que João está falando para Gaio? Que existe algo capaz de interferir no teu futuro de uma forma mais violenta que o teu passado. Você já esqueceu do passado? Você entendeu que o teu passado não pode interferir no presente? Beleza. Agora, para você ter um futuro próspero, você precisa mais do que esquecer o passado. Você precisa alinhar a tua alma por dentro. Essa palavra para você, essa palavra nessa noite, ela pode ser positiva ou negativa, depende da perspectiva que você escuta. Pode ser que se eu falar para o Neto nessa noite: Neto, o teu futuro vai ser próspero, como é próspera a sua alma. Daí ele pode olhar para mim e falar: e lascou. Se a medida do meu futuro é a dimensão da minha alma, o apóstolo não sabe como eu estou por dentro. Ele não sabe como se encontram as minhas emoções. Ele não sabe como eu oscilo na minha fé. Ele não sabe como eu me sinto angustiado, e como eu me sinto marcado, e como eu carrego traumas e problemas. Mas pode ser que eu fale essa palavra para Eliana e fale assim: Eliana, você vai prosperar em teu futuro como é próspera a sua alma hoje. E ela deu um pulo de alegria. E ela fala: glória a Deus, porque de fato o estado da minha alma hoje é um estado que está tão ajustado ao Espírito, que eu posso ver que se é isso, a base de Deus para um futuro próspero, estou bem na fita. Quantos estão entendendo? Se o teu futuro vai ser tão próspero como a tua alma se encontra hoje, quem poderia olhar para o futuro com esperança? Essa é uma questão para a gente pensar nessa noite, porque o que nós estamos vendo aqui nessa noite com essa palavra é um diagnóstico claro daquilo que interfere na nossa prosperidade futura. Sabe, irmãos, em uma época da história aonde a medicina tem tanta dificuldade em produzir diagnóstico, com tantos elementos, com tantos equipamentos e com tanta tecnologia, mas você vê que muitas vezes as pessoas perecem por falta de diagnóstico. Se você não tem um diagnóstico, você não sabe qual a solução que você dá ao problema. Se você tem uma pessoa enferma e não tem um diagnóstico, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não sabe como solucionar. Então o que eu estou te falando nessa noite é a resposta de muitas das nossas questões. Como eu faço para prosperar na vida? E quando eu falo prosperar, você me entende. Eu não estou falando só financeiramente, eu estou falando prosperar em tudo, na vida com Deus, numa plenitude de vida, em alegria. Uma vida plena no futuro, ela acontecerá na medida que a tua alma é alinhada no presente. Então tem 3 elementos que acontecem de forma simultânea. Deus nos fala para esquecer o passado, Deus nos fala para alinhar nossa alma no presente, para que nós possamos prosperar no futuro. Fala para quem está do teu lado: que oportunidade ouvir isso na iminência de um novo ano. Não é verdade? Que oportunidade poder ouvir isso de Deus na iminência de uma nova temporada. Se te perguntarem: você sabe a chave de como ser uma pessoa melhor e mais feliz no futuro? Fala: eu sei. A chave está relacionada a, primeiramente, a minha alma ser próspera. Porque se a minha alma for próspera, o meu futuro será glorioso. Quem disse isso? João, ao seu discípulo Gaio.
Amado Gaio, que você prospere em tudo como prospera a sua alma. Na mesma proporção que a sua alma é próspera, o teu futuro será próspero. A alma humana. Bom, nós temos o diagnóstico. Vamos então agora começar a parte da solução, do tratamento. Para todos aqueles que olham a realidade da sua alma, que olham as interferências do teu passado, e veem ainda essas duas coisas como algo distante. Como eu falei nessa noite, você olha para o que eu estou falando e fala assim: mas apóstolo, isso é tão distante da minha realidade, isso não é natural. Não é natural eu lidar com o dia a dia conseguindo me esquecer do passado. Não é natural. Mas nessa noite você vai se apropriar de uma realidade de quem você é no Espírito, que vai te dar condições de vencer o natural. E isso não é para alguns heróis da fé, isso não é para uns gigantes da Bíblia, isso são para as pessoas mais simples, como eu e você, que somos completamente falhos, limitados, e na nossa fraqueza Deus opera a sua força. Porque a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, então nós somos fortes. Então, se você se olha nessa noite, se vê inapto, eu quero te dizer, a tua inaptidão é a matéria-prima para Deus transformar a tua história. Aplauda o Senhor. No antigo pacto a gente vê esses homens gigantes. Você vê Davi com uma história incrível, você vê Moisés abrindo o mar, você vê Elias enfrentando os profetas de Baal. Mas tudo aquilo que eles viviam era um spoiler do que nós podemos viver hoje. Eles eram homens naturais, eles não podiam ser chamados de homens espirituais. Ai, apóstolo, agora lascou. Por que eles não podiam ser chamados de homens espirituais? Porque eles não eram governados pelo Espírito. Eles tinham experiências poderosas, que eram chamadas de experiências sobrenaturais, que eram flashes, eram lampejos, porque eles eram naturais, experimentavam algumas experiências sobrenaturais. Essa era a realidade do antigo pacto. Agora a realidade do novo pacto. Sabe qual é a realidade do novo pacto? O Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Aquilo que fazia os milagres por fora na vida deles, pontualmente hoje mora dentro de você. Sabe o que isso te transformou? Quando nós nos tornamos seres espirituais, governados pelo Espírito, nós nos tornamos sobrenaturais por natureza. Não é que você vive experiências sobrenaturais, o sobrenatural para você é natural. Daí você fala assim: mas eu não venci gigante, eu não vi mar abrir. É lógico, você é um ser espiritual. Quem precisa dessas experiências visíveis são os naturais que não vivem no Espírito. Eles precisavam daquilo porque eles não carregavam o Espírito Santo, então eles precisavam ver para crer. A nossa experiência com o Espírito nos faz viver uma dimensão sobrenatural, que não se trata de vencer um gigante, não se trata de ver o mar se abrir, se trata de caminhar sobre circunstâncias adversas, se trata de reagir com pessoas que te feriram, continuando amando, se trata de perdoar pessoas que muitas vezes você tinha razões naturais para se sentir ofendido, se trata de caminhar de uma forma completamente na contramão do que o mundo caminha. O Espírito Santo em nós não opera hoje para realizar um monte de sinais, ainda que Ele possa fazer isso quando necessário, mas Ele opera em nós para que a gente possa principalmente viver numa realidade de vida sobrenatural. Isso não te encanta, isso não te surpreende? As nossas relações não são naturais. As nossas relações não são naturais. Sabe como naturalmente o mundo nos vê? Por aquilo que os olhos mostram. Sabe como nós vemos? Por aquilo que o Espírito nos mostra. Sabe como as pessoas se relacionam no mundo? Por interesse. Sabe como nós nos relacionamos? Por propósito. Fala para quem está do teu lado: nós somos sobrenaturais. Nós somos governados pelo Espírito. O Espírito Santo passou a habitar em nós.
Para quem vive naturalmente, as experiências sobrenaturais são o ápice. Uau! Você viu o milagre? Você imagina os 10 leprosos? Os caras vazaram e falaram assim: caramba, recebeu um milagre. Foi só isso a vida deles. Experimentaram um milagre, só isso, nem para voltar para agradecer, porque eram naturais. Mas para quem vive no Espírito, as experiências sobrenaturais se tornam naturais. Você começa a reagir naturalmente com a vida. Ser espiritual significa que o que eu sinto não é mais importante e não tem poder de governar minhas reações. Sabe, essa frase eu escrevi porque Deus vem falando comigo sobre essa mensagem há alguns dias. Ser espiritual significa que eu não vivo a partir do que eu sinto. Eu escrevi isso numa quinta-feira, quando iria iniciar a conferência ao Java. A conferência iniciaria às 7 horas. Eu estava recebendo pastores. Nós recebemos pastores nessa casa de todos os lugares do Brasil. Foram dias incríveis. Mas naquela quinta-feira à tarde que antecedeu a conferência, eu recebi uma bomba de uma notícia. E recebi mais uma sucessão de 3 notícias ruins, difíceis, uma atrás da outra. Você consegue entender? Numa quinta-feira que antecedia a conferência, uma notícia atrás da outra. E às 7 horas iniciaria a conferência, e quem abriria a conferência seria eu, recebendo todas essas pessoas, diante de realidades espirituais incríveis, mas o natural querendo me confrontar. E eu saí daqui com todas as pessoas aqui, fui lá dentro da sala que eu tenho lá, fechei a porta e comecei a falar com o Senhor: Senhor, o que eu faço? Meu coração está angustiado, minha mente está agitada. E o Senhor falou assim: faça o que você escreveu. Um ser espiritual não se move por aquilo que sente. Dê ordem à tua alma para que ela se posicione. Esquece as coisas que ficam para trás. Mas acabou de acontecer, mas já é passado. Você tem alguma coisa que você possa fazer agora? Não. Então desfrute a conferência como se você não tivesse recebido nenhuma notícia. É simples. Eu falando assim parece: meu, que cara espiritual. Não, não é simples. O mesmo desafio para mim enfrentar isso é o desafio seu também. Não existe uma maior espiritualidade. Eu porto o mesmo Cristo que você porta, e as nossas reações precisam ser assim. Nós precisamos decidir reagir pelo Espírito. O corpo de Cristo é completamente espiritual. E o Evangelho, ele é uma boa notícia. O problema é que essa boa notícia parece muitas vezes para nós uma utopia. O que ele está falando é inatingível, é difícil de se viver. Ou parece uma boa notícia futura. Ele está falando isso, mas eu estou vivendo uma realidade tão terrível. De fato, o Evangelho é uma boa notícia. O dia que eu for morar no céu, meus olhos vão ser enxugados toda lágrima, e então eu vou experimentar essa plenitude de alegria. Não, irmãos, isso é uma mentira. É possível para todos nós, quando aprendemos a viver no Espírito, sermos plenos em alegria, ainda no meio de dias difíceis. Porque a alegria é uma condição espiritual. Lembra-se de Paulo. Paulo não era só um cara espiritual, Paulo era um cara feliz. Paulo era um cara alegre. Jesus era um cara alegre. Jesus não era aquele cara que você viu nos filmes da sessão da tarde, com aquela cara de coitadinho, magrinho. O cara era sarado, forte, alegre, divertido, fazia piada com as pessoas, brincava. Sabe esse negócio que você brinca hoje, parece que você não é espiritual, você tem que andar sério, com a cara fechada, porque daí você é crente poderoso. Isso não existe. Jesus sorria, Jesus brincava, os discípulos brincavam, porque a vida deles era plena de alegria. Eu acho que contavam muitas piadas de Pedro. Pedro era um livro de piada.
A história dele era motivo dos caras estarem zoando ele o tempo inteiro depois. Para de viver essa vida chata. Para de viver essa vida só de aborrecimento. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Empatamos. O Evangelho é uma boa notícia. Quantos aqui querem viver a plenitude do Evangelho? Então eu tenho uma boa notícia. Isso não é uma promessa futura. Isso é uma realidade presente. Tenho outra boa notícia. Se você quer viver o Evangelho, você vai experimentar a plenitude de alegria. Eu tenho uma outra boa notícia: se você viver a plenitude do Evangelho, as suas reações às realidades da vida vão ser espirituais. As pessoas não vão entender, mas você vai caminhar por sobre elas. É uma realidade consumada. Mas para isso, você precisa entender pelo Espírito. Você se lembra de Nicodemos? Nicodemos era um cara que frequentava o culto. Nicodemos, se vivesse hoje, ele seria um apóstolo. Para aqueles que gostam de título. E de repente você vê aquele cara conversando com Jesus. Jesus falava com ele, ele não entendia nada. Porque você pode frequentar a igreja, você pode ter títulos que te identificam pelo que você faz dentro da igreja, mas se você não tiver os seus sentidos redimidos, você vai interpretar tudo de forma natural e não vai entender nada do Espírito. Viver no Espírito é um processo de redimir os sentidos. Sabe por quê? Sabe por que é tão difícil você falar com a tua alma e colocá-la no seu devido lugar? Porque todo meio de comunicação da alma, que é interna, com o mundo, que é externo, se dá através de uma forma sensorial, que são os 5 sentidos. A comunicação da alma com o mundo se dá através dos sentidos. Mas isso não foi sempre assim. Quem comunicava as realidades para a alma do mundo externo era o Espírito. A alma passa a receber informações externas pelos 5 sentidos depois da queda. E é aqui que eu quero que você ponha toda a atenção, porque existem realidades que parecem ser difíceis de serem vividas por causa da medida de luz que a gente carrega. Quando eu olho para a minha vida alguns anos atrás, o meu nível de luz, o meu nível de compreensão, o meu nível de verdade era um, quando eu olho hoje é outro. Os desafios que eu enfrentava anos atrás eram menores, mas para mim pareciam gigantes. Hoje meus desafios são gigantes, mas eu enfrento com mais condições do que eu enfrentava os outros, porque a medida de luz cresceu. O que eu quero é que você entre nessa outra dimensão de luz, para que você consiga, a partir de hoje, entender como funcionam as coisas no Espírito, para que você não oscile mais na sua vida, que as emoções não ditem mais o ritmo da tua vida e da tua caminhada. Você já viu pessoa que emocionalmente está bem, ela acelera, emocionalmente está mal, ela recua. Eu já não me permito mais viver isso. Estou mal, continuo, estou bem, continuo. Não para, prossiga. Olha para quem está do teu lado e fala: prossiga. Mas olha que interessante essa história. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7. A chave já está na tua mão. Agora eu vou começar a desembrulhar ela para você, te ensinar a usar. Amém? A serpente era mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. Aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Irmãos, eu não tenho tempo para abordar nessa noite os 5 sentidos completos. Nós estamos entrando agora no momento da remissão dos 5 sentidos, mas eu quero focar nessa noite naqueles que são mais importantes na nossa comunicação, que é a audição e visão. Amém? Mas se você ler esse texto com calma, você vai ver que esse texto tem os 5 sentidos presentes de uma forma muito intensa. O diabo
retratado na serpente, ele utiliza desse mecanismo sensorial para seduzir Eva. Então, começa com a história de tocar, preste atenção, tocar, comer, agradável à vista. Ele estava falando aos ouvidos. Tudo o que acontece aqui nesse texto tem relação aos 5 sentidos. O que você acha? Como você acha que o diabo continua falando hoje com você? Ai, credo, tem gente que fala assim: o diabo não fala comigo, está amarrado. Ele fala sim, quando ele sugestiona um pensamento e você ouve. Quando uma pessoa que entra na tua vida e começa a te falar do nada um monte de coisa que vai te afastando de Deus, e você vai acreditando nessa história. Isso não começou da noite para o dia, é uma voz. A serpente falou com Eva como uma voz que foi dado ouvido. Cuida de quem você ouve, tome cuidado a quem você dá ouvido, porque o diabo continua escolhendo bocas para falar, e ele continua contaminando ouvidos para que você possa ouvir o que ele quer que você ouça, e ele continua usando os olhos para te seduzir, para que você olhe e seja atraente aos teus olhos. Mas isso não era sempre assim. Nesse momento, o que falava com Adão e Eva era o Espírito. As emoções dele, a alma deles reagiam ao Espírito. De repente Satanás começa: ah, não é bem assim. Ele joga a dúvida. Quantos de vocês já tiveram momentos de dúvidas com relação à promessa de Deus na sua vida? Quantos de vocês já se pegaram e falaram assim: caramba, eu tenho ouvido a palavra há tanto tempo, mas parece que a minha vida não muda. Olha, eu ouvi alguém lá no trabalho, eu ouvi um carinha que está interessado em mim, e eles falaram para mim assim: não é bem assim. A frase é sempre essa. O diabo não mudou a estratégia dele. Ele começa assim: olha, não é bem assim que você está aprendendo na igreja. Esse pastor aí, hoje fala do pastor, mas o diabo começou falando do próprio Deus. Não é bem assim. Na verdade, o que ele não quer é que você se torne igual a ele. Sabe o que vai acontecer se você comer, Eva? Teus olhos vão se abrir. Satanás estava tentando exatamente produzir governo sobre os 5 sentidos. Ele falou: eu vou tocar no tato, vou tocar na audição, vou tocar na visão, e assim eu começo a seduzir o homem por todos os meios sensoriais. Eu tenho acesso à vida dele. Deus sabe que no dia que dele, olha a distorção, com toda certeza, a serpente, versículo 4, a serpente então alegou à mulher: com toda certeza você não vai morrer. Deus disse o quê? Se você tocar, você morre. Se você tocar, você morre. O que a serpente fala? Com certeza você não vai morrer. Ei, não vai dar nada. Não vai dar nada essa história de corte, meu. Tem que beijar, curtir a vida. O que é? Você está nessa aí de não pode caixa 2. Como que você sobrevive no Brasil sem caixa 2? Emite uma nota fria. São tantas as vozes que a gente ouve. Nossa, esse negócio de paternidade, agora você tem que ser controlado por alguém? São pessoas naturais tentando falar de assuntos espirituais. Vai falar só besteira. Quem que você escolhe ouvir? Quem fala ao teu coração? A serpente fala assim: com certeza não morrereis. Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão, e vocês verão como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, ela começou a se convencer: a serpente tem razão. Eu estou olhando para a árvore e ela parece aos meus olhos interessante mesmo, agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além de tudo desejável para se obter sagacidade. Então ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Seu marido estava na sua companhia e igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram. Repita comigo: os olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então vamos nos deter de todo esse texto na visão e na audição.
A visão e a audição, assim como os demais sentidos, passam a ser contaminados nesse momento. Você consegue perceber isso? Eles viam e ouviam a Deus. De repente, a Bíblia fala que depois que eles desobedecem, o pecado entra no mundo, os seus olhos se abrem. Todos nós nascemos com essa herança adâmica. Os olhos que são abertos são os nossos olhos naturais, e os olhos que foram fechados na queda foram os nossos olhos espirituais. Hoje, quando você fala para uma pessoa natural que não tem uma vida no espírito, tudo que ela vê é através de uma visão caída. Tudo que ela vê não é real. Tudo que uma pessoa sem o espírito enxerga não é real. O que você enxerga é uma matrix, é um mundo paralelo criado pelo inimigo para te seduzir. Se cada imagem de pornografia, se cada imagem de mulher pelada que aparece no celular de cada um dos homens aqui que ficam vendo escondido, se essas imagens saíssem dessa realidade natural e você pudesse ver pelo espírito, em cada mulher que você está ali babando, tem um demônio horroroso te falando: aí, trouxa, você não consegue me ver, mas eu estou aqui, porque você não tem visão espiritual, e eu te seduzo pelos teus olhos naturais e caídos. Seu manezão, enquanto você está aqui achando que você está trocando ideia com uma mulher bonita, tem um demônio te abraçando. Enquanto você está de conversinha fiada no seu trabalho, e você acha assim: nossa, eu tô arrebentando, tem um diabo, tem um demônio rindo da tua cara. Está caindo na audição e na visão. Nós somos ensinados. Hoje, o mercado, o comércio, a economia do mundo utiliza da visão e da audição caída do homem para vender. A cada vez que você vê uma estratégia de marketing sendo lançada, eles não pensam nos seus escritórios em como chegar no teu espírito, eles pensam em como seduzir os teus olhos. E tudo que você compra, ainda mais nessa época do ano de Natal, né? Você gasta o dinheiro que você nem tem para comprar um produto que você nem precisa, mas porque alguém te convenceu que ele é necessário para você. Como? Te seduzindo. Você começa a olhar para as suas coisas e fala assim: nossa, é verdade, isso aqui está meio velho, eu acho que eu preciso de um novo. Quem te falou isso? Aquele artista bonitão que veste uma camisa que você acha que você comprar a camisa dele você vai ficar igual. Mas a gente é muito tonto, né? Daí você põe, fala assim: nossa, mas a camisa não é boa. Não é a camisa que não é boa, o seu corpo que não é igual ao dele. Mas a gente vai nessa onda de sedução pelo que a gente vê e por aquilo que a gente ouve. Mas sabe o que eu acho mais incrível no novo pacto? Repita comigo: o novo pacto é redentivo. Então olha que vocês vão perder a chave se vocês repetirem fraco assim de novo. Mais uma vez: o novo pacto é redentivo. Então toda essa história que parece trágica, e ela tem um final feliz. Fala assim: amém. Amém. Essa história tem um final feliz. Porque se o primeiro Adão falhou, o último Adão vem, estabelece uma nova aliança, e essa nova aliança tem como base a redenção da primeira. Jesus vem redimir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu alcançar. E Jesus, ele cumpre cada passo, marcando aonde Adão caiu, ele pisa em cima e redime. Aonde é que Adão é expulso porque os seus olhos se abriram? Num jardim. Aonde Jesus precisava redimir os sentidos de um homem caído? No jardim. E se você olha a história, você percebe em Lucas, e o evangelho de Lucas é incrível, é o único evangelho que relata isso, você sabia? Se você olhar Mateus, Marcos e João não contam essa história, só Lucas. Sabe por quê? Porque Lucas era médico. Lucas ele não viveu com Jesus, mas ele foi fazendo relatos na história.
ele pegava depoimento de Maria, ele pegava depoimento dos apóstolos, e ele se atentava a coisas que ninguém mais via, porque ele era médico, e como médico, os detalhes que chamavam a atenção dele, eram detalhes que não eram percebidos pelos outros. Então Lucas relata algo aqui incrível. Lucas 22, do 39 ao 44, diz assim: e saindo, como costumava, foi para o Monte das Oliveiras no jardim, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou naquele lugar, ele disse: orai, para que vocês não entrem em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, Jesus começa um processo de redenção, da maneira que a alma ia se comportar no novo pacto. Jesus faz uma oração chave, num lugar chave, para produzir um efeito chave. Jesus fala assim: a partir de hoje, não tem mais a ver com a minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E diz que algo sobrenatural começa a acontecer naquele momento, que ninguém mais relata, mas que Lucas relata. Jesus começa a entrar num processo de angústia, e começa a transpirar por todos os seus poros sangue. A palavra diz assim, olha: apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, tamanha era a angústia que ele estava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Quando nós falamos do sangue de Jesus, qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça? A cruz, sim ou não? Mas o primeiro lugar que Jesus derrama seu sangue não foi na cruz, foi no jardim. Só que ele não derramou o sangue no jardim de qualquer maneira. Começou a brotar sangue no seu corpo todo. Brotava sangue pela testa, brotava sangue pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos, porque ali o sangue da nova aliança começa um processo de purificação dos 5 sentidos. Jesus estava lavando a igreja no seu sangue, para que eu e você não mais fôssemos governados por aquilo que Adão perdeu lá no jardim. Num jardim, Jesus vem e recupera o que Adão perdeu. Se antes eu tinha visão, mas os meus olhos naturais se abriram, nesse mesmo jardim, então Jesus vem e restaura uma visão espiritual, e a base dessa restauração se dá quando ele fala: não seja mais feita a minha vontade. Sabe o que é uma vida governada pelo Espírito? É uma vida que não é mais baseada na minha vontade. Quando eu abro mão da minha vontade, o Espírito começa a produzir um processo de redenção dos meus olhos. O diabo já não tem mais como me seduzir através dos olhos, porque eu já não sou mais seduzido pelo que ele apresenta. O diabo já não pode mais me seduzir nos meus ouvidos, porque eu já não entro mais na conversa fiada dele. Sabe por quê? Os meus sentidos foram redimidos. Você sabe o que é caminhar sobre a face da terra assim? Sabe o que é você discernir tudo pelo Espírito? Sabe o que é você olhar uma pessoa e não medir ela pelo visual que os teus olhos te mostram? Irmãos, isso é a chave de nós avançarmos ou não na vida. Eu estava contando que nós saímos daqui no domingo após a conferência do Aljava, e eu fui a Brasília para carregar a mala para o apóstolo Hélio e para o Gustavo. De verdade foi para isso, fui para servi-los, para estar junto. Às vezes fazia a tradução do espanhol, e tinha uma reunião bastante importante na segunda-feira. E a pessoa com quem nós nos reuniríamos na segunda-feira nos atendeu no domingo. E quando ela nos atendeu no domingo, ela nos atendeu de forma rápida. O apóstolo Hélio apresentou: isso aqui é o Gustavo, isso aqui é o Cristiano. A pessoa olhou assim e saiu. O Gustavo olhou para mim: nossa, fomos tão bem recebidos. A gente foi praticamente ignorado naquele momento. E no outro dia nós chegamos para a reunião, e dentro da tua alma já fica assim: nossa, o jeito que a pessoa me tratou. E de repente aquela mesma pessoa chega na reunião preocupada, agitada.
E eu mais uma vez, nesse processo de aprender a não deixar minhas emoções, experiências do passado interferirem na minha vida, eu falo: Senhor, eu sei que eu estou aqui para ser útil no teu propósito, no teu projeto. Tira toda a impressão da minha alma e me permite ficar quieto, ouvir. E aquela reunião começa, e aquele homem estava agitado. Só depois nós viemos a saber que a sua filha estava doente, ele estava preocupado com tantas coisas. Mas nisso, quando você não sabe o que está acontecendo, a sua alma te tende a trazer um monte de interpretação da situação. Nossa, o cara não está prestando atenção. Nossa, essa reunião não é importante para ele. Mas quando você aquieta a sua alma, fala assim: não. E de repente eu percebia que estava ali todo mundo falando, e ele estava agitado com outras coisas. E eu estava orando e falando assim: Senhor, nós saímos lá para vir a essa reunião, sabemos que é algo importante, me mostra como eu posso ser útil. E eu me lembrei de uma palavra que o Senhor havia me dado, e o Senhor me falou assim: espera. E eu ia falar, e o Senhor falava: espera. Chegou no momento que o Senhor me falou: agora fala. Quando eu falei, ele parou, olhou, soltou o celular na mesa e falou assim: é isso. E dali a reunião começou a tomar um outro rumo. E de fato foi uma reunião muito produtiva para algo que Deus quer fazer a partir da vida do apóstolo Gustavo, a partir desses homens. E eu consegui naquele momento perceber ter sido útil simplesmente por ter aquietado a minha alma, ouvido o Espírito e entender uma palavra no momento certo. Mas quantos de nós às vezes já colocamos reuniões, situações, relacionamentos a perder porque a gente julgou o jeito do outro? Quantas vezes eu já fui julgado assim: nossa, a coisa mais natural que eu ouço de pessoas que me conhecem é assim: nossa, eu achava que você era bravo, eu achava que você era assim. É muito fácil você julgar alguém pelo que você vê. Mas Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim: a ninguém eu conheço segundo a carne. Paulo entrou numa dimensão do Espírito que os seus olhos, nesse processo de redenção, foram redimidos. E o processo de redenção de Paulo foi tão violento que Deus levou ele a ficar cego dos seus olhos naturais, para que depois a sua visão espiritual fosse aberta. Sabe o que Deus quer fazer conosco nessa noite? Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Deus quer abrir os nossos ouvidos espirituais. Porque se nós não tivermos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, é capaz de você ouvir e nunca entender o que Deus quer falar com você. Mateus 6,22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, toda a tua percepção da vida será trevas. Você está aqui? Se os teus olhos forem maus, se a tua maneira de olhar as pessoas, se a tua maneira de olhar a igreja, se a tua maneira de olhar as circunstâncias, se essa percepção da vida for ruim, for negativa, for distorcida, a sua vida vai ser trevas. A tua visão interfere diretamente na maneira como você vê a vida. Por isso que a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. E é tão violento isso, porque João já nos deu a chave quando falou a Gaio, que a maneira de nós prosperarmos é a nossa alma ser próspera. E eu estou dando agora, eu estou destrinchando para você a maneira da tua alma ser próspera. Você tem que ajustar a tua visão. Você tem que redimir sua visão. Porque a tua visão espiritual vai trazer uma nova informação à tua alma. Não mais que você vai lá no teu passado para buscar a maneira de você interpretar o presente. Sabe como que a gente analisa pessoas? Eu venho de um histórico de miséria, eu venho de um histórico de dificuldade. Daí você olha alguém mais bem sucedido e você já se sente inferior, e você fica assim: esse cara é metido. Não é o cara que é metido, é você que é miserável. A sua mente miserável traz as memórias lá do teu passado, da tua história.
das vezes que você foi envergonhado, das vezes que você foi humilhado, do teu pai que não estudou, de você ter falado alguém errado um português, alguém ter te corrigido. Daí você se põe diante de uma situação dessa, você acha que todo mundo é metido. Não, você que tem um espírito de miséria, de comiseração. Você que vai buscar no passado as memórias de como você interpreta o presente. E como que eu venço isso? Para de buscar no passado, esquece do teu passado, deixa para trás as coisas que ficam para trás e passa a viver a partir de uma realidade que Deus te mostra no presente. Apocalipse 2:29 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que João escreve isso em Apocalipse? Porque as pessoas haviam sido mutiladas e não tinham ouvidos. Daí ele falou assim: olha, aqui está todo mundo sem ouvido, mas quem tiver ouvido ouça. É isso que ele está falando? Não, ele está falando assim: vocês que têm ouvido e não ouvem. Para aqueles que têm ouvidos e não ouvem, eu te dou uma dica: ouça. Se você tem um ouvido espiritual, ouça o que o Senhor está te dizendo nessa noite. Se o Senhor nos diz que é uma chave que pode transformar o teu futuro, ouça. Isso é para você, não é para o teu vizinho. Isso é realidade na tua vida. Isso não é para amanhã, isso é para hoje. Quando os nossos ouvidos são redimidos, nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Isaías 55:3. Isaías foi um profeta messiânico que anunciou muitas verdades que nós viveríamos em Cristo 600 anos antes de Jesus. Ele já profetizava de algo que nós vivemos hoje. E ele fala assim, olha, Isaías 55:3: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. O que Isaías está dizendo? Quando viesse o Messias, que nós pudéssemos trazer até Ele, que nós pudéssemos trazer à igreja pessoas que têm olhos, mas não veem, pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. E sabe que Mateus, no seu evangelho, escreve? Ele escreve que se cumpriu a profecia de Isaías. Mateus capítulo 13, do 14 ao 17, diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías. Preste atenção se isso tem a ver com você ou não. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais... Deixa eu perguntar uma coisa aqui: quantos aqui já estão há mais de 2 anos na igreja? Levanta a mão. Bom, se você está há mais de 2 anos, então eu posso dizer que essa palavra se encaixa para você, amém? Você está continuamente ouvindo a palavra? Mais de 2 anos eu posso dizer que já é suficiente para que essa expressão se encaixe. Alguém que está continuamente ouvindo a palavra, amém? Olha o que essa palavra diz: estão continuamente ouvindo, mas jamais entenderão. Mesmo que sempre estejam vendo, nunca perceberão, porque o coração deles está petrificado, e de má vontade escutam com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e venham a se converter e sejam por mim curados. Daí ele conclui e fala assim: mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Esse texto nessa noite para nós é extremamente profético. Nós não podemos passar uma vida ouvindo, mas não entendendo. Quantos aqui estão dispostos a dar um basta nisso na sua vida? Sabe daquelas palavras que todas as vezes são ministradas e parece que na tua vida não funciona? Parece que você está continuamente ouvindo, mas não há mudança, não há transformação. Parece que você está todo dia aqui, você vê o que está acontecendo, mas você não consegue perceber o que Deus está fazendo. Você vê naturalmente, mas você não enxerga no Espírito. Será que você consegue enxergar a construção que aconteceu nesse lugar nos últimos dias no Espírito? Você consegue enxergar o que Deus fez nos últimos dias no Espírito?
É muito difícil, sabe por quê? Porque se de fato nós como igreja tivéssemos enxergando o que Deus fez nos últimos dias, isso aqui estaria pinhocado de gente hoje. Eu não sou louco de perder um culto num ambiente onde Deus está fazendo tantas coisas. E olha que a gente veio de uma jornada puxada, mas parece assim, um culto que você não vem é aquele que te liga e fala assim: meu, você perdeu. Mas não tem jeito, todo culto que eu não vier aqui eu vou perder, porque é incrível o que Deus faz. Agora, eu sei que o desejo de Deus para nós no dia de hoje é: vocês precisam ter os seus olhos espirituais abertos, para que a tua alma esteja alinhada. A palavra do Senhor para nós nessa noite é efatá, que os seus ouvidos se abram, para que você possa ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E sabe o que vai acontecer quando você ouvir pelo Espírito e você enxergar pelo Espírito? A sua alma vai se alinhar e a sua alma vai ser próspera. E sabe o que vai acontecer quando a sua alma for próspera? O seu futuro será glorioso. Como você sabe, apóstolo? Porque João me garante isso, que você prosperará assim como é próspera a sua alma. Então, como eu faço a minha alma prosperar hoje? Ajustando a minha visão, ajustando a minha audição, remindo os 5 sentidos. O Senhor nessa noite quer saciar a nossa fome, mas Ele sacia a fome de quem tem fome. João 6,35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O Senhor quer te dar plenitude de vida nessa noite, mas Ele para isso precisa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós não podemos mais ser detidos pelas realidades naturais, elas são muito pequenas diante de tudo que o Senhor está construindo no Espírito. Eu queria que ainda sentado você colocasse a sua mão sobre os teus olhos. Eu quero orar pelos teus olhos nessa noite. Eu quero orar pelos teus olhos. Quanto ataque aos teus olhos, o quanto o diabo projetou para atingir tua visão nos últimos anos, para distorcer a tua visão. Sabe, a primeira visão distorcida que você tem é de você mesmo, a maneira como você se vê. Paulo teve essa experiência, ele fala assim: agora eu vejo em partes, mas então eu vou ver face a face como de fato eu sou. Quando Paulo disse isso, ele disse desse processo de começar a abrir os olhos e enxergar. Isaías também, quando se encontrou com o Senhor, falou assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. A visão do Senhor purifica os nossos olhos e ajusta a nossa visão. Você precisa ajustar a tua visão. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. O teu passado não pode mais te prender. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos para enxergar você e enxergar a vida a partir do Espírito. Senhor, eu oro agora pelos olhos dos meus irmãos. Eu declaro que os nossos olhos espirituais serão abertos nessa noite. Eu declaro que é uma noite profética e que o Senhor amplia a nossa visão. Nós não, Pai, mais recorreremos ao passado para analisar o presente, mas eu declaro o colírio de Apocalipse que vem sobre os nossos olhos e limpa a nossa visão, e deixa clara a nossa visão, e purifica os nossos olhos. Eu declaro nessa noite efatá, põe tua mão sobre os ouvidos. Eu declaro efatá, que os teus ouvidos se abram, que você não se encaixe nesse texto de Mateus, de pessoas que ouvem mas não entendem. Eu declaro agora que pelo Espírito uma compreensão começa a ser gerada em você, que você ouvirá e compreenderá. Eu declaro um tempo de amadurecimento, um tempo de sensibilidade à voz do Espírito, e que nessa noite o teu Espírito ouça o comando que vem do céu: prossiga, avance, você não pode parar mais nos seus conflitos.
Há uma ordem divina. Alegre-se no Senhor. Outra vez te digo, alegre-se no Senhor. Prossiga, avance, aplauda o Senhor. Aleluia. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Na verdade, eu quero fazer 2 orações nessa noite. Eu quero orar por você que caminhou até hoje com os seus olhos fechados. Você não conseguia perceber as realidades espirituais. E eventualmente você estava afastado. E nessa noite o Senhor está falando com você e você quer se reconciliar com Deus. Eu creio que essa noite é uma noite de reconciliação, porque os teus olhos se abriram para coisas que você até hoje não tinha percebido. Mas é o Senhor falando com você nessa noite. Se você quer se reconciliar com Cristo, a partir de uma nova caminhada de hoje para frente, eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você está se reconciliando com o Senhor, de uma trajetória que você olha para trás, que deixou marcas, que foi um passado que você tem que esquecer. Hoje é uma noite de deixar para trás as coisas que ficam para trás e começar uma nova jornada. Hoje é noite de deixar para trás o que fica para trás e começar uma nova jornada. Hoje é noite de abrir os teus olhos, de terem os seus olhos curados. E se você está aqui pela primeira vez e ouviu essa palavra e fala assim: eu quero me render a Jesus, eu quero esse evangelho de boa notícia. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer fazer isso, eu quero render minha vida ao Senhor. Eu quero te convidar, você também sai do teu lugar e vem aqui à frente. Se você entrou aqui e falou assim: eu quero esse evangelho de boa notícia, eu quero entregar minha vida a Jesus, sai do seu lugar, pode vir, vem aqui mais à frente, a gente vai orar por você. Venha, não tenha vergonha. Mais alguém? Mais alguém? Sabe, às vezes a gente fala de uma maneira tão estratégica, né? Levanta a sua mão, levanta aqui, depois mais alto. Cara, ou você quer vir e entender que é a melhor notícia, entender que é uma decisão importante, entender que hoje a sua história pode mudar. Sai do seu lugar se você quer render a sua vida a Cristo e vem aqui nessa noite. E eu queria chamar os ministros para que viessem aqui à frente, vamos orar com eles. Esses que estão se reconciliando, para quem está entregando a vida a Jesus, os ministros me ajudem aqui, por favor. Cheque andasturi andarabás.
Cheque anda story anda lava cheire andarabas. E que andaraba chore andarabas. Dos meus pais, queimei minhas carroças e Nós declaramos reconciliação nessa noite. meus barcos. Nós declaramos cura nessa noite. Que os olhos se abram, que os ouvidos se abram. Shekandastou e andaraba cheire andarabas. Você é espiritual. Você é sobrenatural por natureza. Shekandalaba chore andarabas. Quero orar pelas pessoas que estão enfermas nessa noite. Há uma amiga minha que vai passar por uma cirurgia essa semana, Maria Fernanda, uma situação de um tumor no cérebro. Eu quero orar por ela e quero orar. Há alguém aqui que tem alguma situação de enfermidade, alguma pessoa da família, alguma situação de cirurgia, algum problema? Nós vamos orar nessa noite. Senhor, nós apresentamos todos aqueles que se apresentam enfermos diante do Senhor. Tu és o médico dos médicos, mas o Senhor nos deu o poder e a autoridade na palavra. Assim como o Senhor tem redimido os sentidos nessa noite, nós declaramos como igreja, como corpo, através da autoridade que é no Teu nome, que aqueles que estão enfermos sejam curados. Que aqueles que nos assistem pela internet recebem essa palavra agora, sejam curados. Sejam curados no seu físico, sejam curados na sua alma. Uma noite de cura, de libertação. Uma noite onde nós queimamos as carroças. Uma noite onde nós quebramos o retrovisor, onde nós deixamos para trás as coisas que ficam para trás e prosseguimos, e prosseguimos, e prosseguimos para o alvo da nossa vocação em Cristo Jesus. Aqueles que querem prosseguir comigo, digam amém. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia! Em 2021, o perfeito será visto em você.